De acordo com a informação apurada pelo Valor Invest, o Fundo Garantidor de Créditos deve começar a pagar os investidores que tinham CDBs no Banco Master até a semana que vem. O FGC deve desembolsar cerca de 41 bilhões de reais, beneficiando 1.600.000 investidores com saldo médio de R$ 25 mil por CPF. E eu fiz esta ênfase agora porque mais cedo uma das nossas ouvintes que escreveu para cá entendeu que nós estávamos dizendo que só receberiam os valores do FGC aqueles que teriam 25 mil reais investidos. Não. A informação é que o FGC, de acordo com os cálculos que se tem, o saldo médio é de 25 mil reais por CPF. Mas aqueles que têm até 250 mil investidos estão com esse dinheiro garantido. A restituição garantida ali diante das regras do Fundo Garantidor de Créditos. Aliás, sobre essas regras é que nós vamos conversar agora com Gustavo Clô, professor da FGV Direito Rio, que é especialista em direito do consumidor e a quem eu agradeço pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Gustavo Clô, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia. Aliás, vou começar também aqui com pergunta de ouvinte já, porque a Flaviane, também uma outra ouvinte que nos escreveu, ela disse que quando surgiu essa questão da liquidação do Banco Master, ela ouviu que o FGC teria 30 dias para enviar a lista ou que se teria 30 dias para se enviar a lista de investidores ao FGC e fazer o pagamento. Existe limite de tempo? Qual é o tempo que pauta essa discussão? Na verdade, existe um tempo, sim, de 30 dias para enviar a lista. Outra coisa é a FGC pagar. Eu acho que é muito interessante o que a gente tem de pretérito, de passado em relação a isso, né? Vocês que são jornalistas e vários dos ouvintes que nos escutam lembram da crise lá dos bancos que trabalhavam com consignado, né? Morada, Cruzeiro do Sul. Isso tem mais de 10 anos, mas é o que a gente tem de histórico, né? O que aconteceu lá atrás, nessa época, quando esses bancos tiveram um problema? O FGC pagou em torno de 60 dias, tá? Então, se a gente tiver essa lógica das liquidações anteriores, Morada, Cruzeiro do Sul, que demorou em torno de 60 dias, 58, 60 dias, a gente imagina que o FGC vai demorar isso aí. Agora, o que muitos ouvintes estão reclamando e muitas pessoas estão se perguntando é se haverá algum tipo de correção nesse dinheiro que, desde a liquidação do Banco Master, ficou estacionado naquele valor do dia da liquidação. Vai haver alguma correção em relação a isso ou não? FGC não corrige. Você vai receber 250 mil travado, o que é muito grave, e já se discute há muitos anos, inclusive, a mudança desse valor, né? O aumento do FGC, porque são 250 mil desde aquela época, né? Se você levar em consideração 10, 15 anos atrás, também era 250 mil. Então a gente não... né? E a inflação tem dado 10% ao ano e tal, então esse valor foi muito corroído, né? Então esse valor do FGC, quem observa essa área, estuda essa área, e no meu caso até trabalhei na liquidação desses outros bancos lá atrás, trabalhei um pouco na liquidação do Morada, esse valor está muito depreciado. Esse valor precisa aumentar. Para que esse valor aumente, é necessário fazer uma série de ajustes no mercado financeiro brasileiro e alguém vai pagar essa conta, né? O custo da FGC vai recair sobre alguém. Aí tem duas questões. Primeiro, desse valor máximo que o FGC garante, né, esses 250 mil, que como o senhor está explicando para a gente, não foi corrigido. E a outra questão é o rendimento que a pessoa teria se continuasse em qualquer tipo de aplicação. Desde o dia da liquidação, cessou o rendimento. Também não tem nenhum tipo de correção nesse valor. Não tem direito à correção. E não tem direito ao rendimento da aplicação, que não se confunde, evidentemente, com correção monetária, é outra coisa. Então, por outro lado, também essas aplicações, algumas poderiam estar variando para baixo, né? Tem isso também, né? Então, só para fazer essa ressalva. Daqui a pouco, acho que a gente deve entrar num problema que é grave também, que é o problema das pessoas que têm mais de 250 mil, né? O que essas pessoas fazem? Mas talvez a questão... Por favor. Talvez a questão de quem esteja irritado com o problema da correção,
ou com a questão de não estar recebendo o rendimento do investimento, seja parecida com as pessoas que têm o problema dos 250 mil. A gente vai chegar nisso aí. Tá. Antes disso, só para entender se existe uma prioridade que deve ser adotada na hora de pagar os investidores, e a gente calcula aí que são 1.600.000 investidores que têm o direito a esse valor agora do FGC, porque os investimentos chegam ao teto de 250 mil reais. Existe uma prioridade de pagamento para esses investidores? Não, eles estão todos na mesma classe, em tese devem receber todos ao mesmo tempo. O que eu posso dizer para vocês? A gente tem um histórico dessas outras liquidações bancárias anteriores. Não houve classificação e todo mundo recebeu mais ou menos ao mesmo tempo. E como fica a situação? Vamos entrar naquele ponto que o senhor tinha mencionado mais cedo, né? Das pessoas que tinham mais de 250 mil reais investidos no Master. Qual que é a situação dessas pessoas em relação a alguma possibilidade de ressarcimento? É uma pergunta muito difícil de responder, porque ela precisa ser dividida em duas partes. A primeira parte é até fácil de responder, que é o seguinte: como essas pessoas são pessoas físicas, elas não compõem o mercado financeiro, elas não são instituições financeiras, a relação delas com o banco que negociou um CDB do Master, ou um produto do Master, ou com o próprio Master, se elas eram correntistas do Master, é uma relação de consumo, né? A gente aplica aí a súmula 397 do Superior Tribunal, vão poder litigar contra o Banco Master e provavelmente vão ganhar. A questão é a segunda parte, que é ganhar é diferente de receber. Tudo vai depender do quanto o liquidante do banco... Vamos assumir que a liquidação vai adiante, tá? E que estão os sinais que estão sendo dados nesse momento de que, por mais que haja percalços, a liquidação não vai mais ser revertida pelo TCU. É o que a gente tem visto, né? O que a gente percebe efetivamente? Que não sei se vai ter dinheiro para todo mundo dentro do banco, né? E aí talvez seja necessário que o liquidante estabeleça cortes, né? O liquidante vai dizer, vou pagar 40% do valor de face do CDB, vou pagar 50% do valor de face do CDB. E como são todos consumidores, não tem lá muita diferença entre um e outro na hora de ranquear esses créditos. Os créditos trabalhistas recebem primeiro, os tributários recebem primeiro, só depois o consumidor vai receber. Aparentemente, o banco não tem assim um grande passivo trabalhista, nem em princípio tributário. A questão do banco é mais mesmo uma questão de mercado de liquidez para pagar as obrigações que ele assumiu enquanto banco. Mas existe essa questão de ver se tem dinheiro para pagar todo mundo, entendeu? Talvez não tenha. Uma última pergunta aqui dos nossos ouvintes que nos escrevem enquanto estamos conversando aqui ao vivo. É do Maurício, que tem perguntas sobre quem tem uma conta conjunta, se o valor continua sendo de 250 mil teto ou passaria a 500 mil por serem 2 CPFs. São 2 CPFs, o valor dobra. Ou seja, quem tem, então, conta conjunta passa para 500 mil, no caso daquela conta, né? 250 mil por CPF no máximo. Exatamente, a cobertura é por CPF, né? A cobertura não é para a tua conta, a cobertura é para você. Uhum. Cada correntista que prova que tem um produto tem direito à cobertura de 250 mil. O FGC funciona, Milton, muito parecido com um seguro, né? Pensa bem, é um seguro. Então, eu que aciono o meu seguro, né? Uhum. Eu sou correntista, eu vou lá, tem aqui um valor para eu receber e tal para o meu CPF, né? Então, é por CPF que se recebe. E vamos observar aí as cenas dos próximos capítulos em relação à liquidação, em relação à judicialização, porque muitas pessoas vão correr para judicializar as suas demandas contra o Master, como aconteceu com os outros bancos que sofreram liquidação no Brasil. Então, é uma questão que deve ser ponderada pelo cliente, visto que isso gera uma vantagem na hora de receber, né? Você já ter a tua demanda judicializada. Então, não estou dizendo para todo mundo fazer uma corrida à justiça, mas deve-se consultar uma advogada, um advogado e analisar se vale a pena ou não judicializar, porque isso é uma questão importante. E a gente observar os próximos desdobramentos, né? Quem tem mais do que os 250 mil tem que ficar muito atento ao que vai acontecer.
Quem tem o valor dentro do FGC está prejudicado, mas nem tanto, e vai receber. Bom, uma última pergunta justamente nesse sentido aqui do Marcelo. Então, se a pessoa tinha no banco 300 mil, ela recebe 250? Recebe 250 e esses 50 ela tem que decidir o que ela vai fazer, se ela entrega como prejuízo ou se ela judicializa, porque judicializar também não é o caso aqui de uma entrevista para a rádio, mas um advogada vai ter que estudar que hora que faz, como que faz, tem toda uma análise estratégica aí, né? Gustavo Clon, muito obrigado pela sua gentileza e suas explicações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia a todos aí, muito obrigado. Obrigada. Professor Gustavo Clon, da FGV Direito Rio, especialista em Direito do Consumidor, conversou com você aqui no Jornal da CBN a propósito do pagamento do FGC. Eu abri essa entrevista trazendo a informação publicada pelo Valor Invest de que o pagamento deve começar na semana que vem. Isso é uma ótima notícia para as pessoas, investidores que já vinham ficando preocupados com o passar do tempo. Vão completar aí 2 meses. As aplicações foram paralisadas com a liquidação da instituição. E aí alguns cálculos que foram feitos pelo Valor Data mostram o seguinte: em cenários, um CDB que prometia, por exemplo, 120% do CDI, pode acabar rendendo o equivalente a pouco mais de 100% do CDI no período total. Então, eu vejo, essa é para mim uma conta importante, até para as pessoas compreenderem ali o que deixarão de ganhar em função da liquidação do banco. Um investidor que entrou em janeiro de 2025, por exemplo, então, janeiro do ano passado, terá um retorno de 11,99% líquidos, que foi quanto a aplicação rendeu até novembro. Segundo cálculos do Valor Data, um papel que prometia 120% do CDI só terá rendido 101,3% no período, caso o pagamento seja feito agora, ainda no mês de janeiro. Então, é para você ter uma ideia para você que tem dinheiro lá, o quanto você deixa de ganhar em função desse tempo de demora para que a restituição seja feita, a garantia seja paga para você através das regras do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. 7h48.